Olá, bom dia. Hoje vamos ter a nossa aula de português, certo? E nós vamos relembrar um assunto da classe gramatical, que são os numerais, tá? Eu quero que vocês abram os livros, o manual de vocês na página 27 e acompanhem a leitura com a tia, por favor. Na ponta da língua, numeral. Na turma do quarto ano, todos estavam curiosos para conhecer os contos que os colegas haviam criado. A professora Elaine informou que 4 alunos leriam seus textos antes do intervalo. Marina seria a primeira a ler e escolheu o sentido anti-horário para estabelecer a ordem da leitura dos demais. Numere as personagens de acordo com a ordem estabelecida. Vejam, Marina seria a primeira, certo? Então, lá onde está o desenho de Marina, seria o número 1. Aí, ela ia seguir no sentido anti-horário. Então, ela ia ter que descer, tá? Para Anitta. Aí, Anitta seria 2. Mássaro seria o 3. E lá em cima, o Ida seria o 4, certo? Página 28. Segundo quesito. Ajude a turma a se organizar. Complete as frases abaixo para que todos saibam a ordem da leitura. Letra A. Marina será A. Se ela, a gente viu lá no exercício 1, que ela seria o número 1, então ela será a primeira. Marina será a primeira leitora. Ita, ele foi o último, ele foi o número 4. Se ele foi o 4, né? Ele vai ser o quarto leitor, certo? Emília, que estava logo abaixo, que a tia até trocou o nome, errou, desculpa, tá? Não era Anitta, era Emília. Emília será a segunda leitora. E D, Mássaro será o terceiro leitor, porque ele é o número 3. Muito bem, percebi que vocês sabem usar os numerais ordinais, disse a professora. Numerais, o quê? Numerais ordinais são palavras que indicam a ordem dos seres em uma sequência. Vejam, lá na sala de aula da gente, a gente viu os números ordinais, tá? Que eles indicavam uma ordem. A gente viu os números cardinais, que eles indicavam o número como ele realmente é, como a gente se escreve por extenso e fala, tá? Nós vimos os números fracionários, que indicam a ideia de uma fração, e os números multiplicativos, que ele indica a forma de uma fração. Vejam, mas o que é um numeral? Numeral é a palavra que dá ideia de número. Exemplo, 1, 2, décimo, metade. Os tipos de numerais, eles podem ser cardinal, tá? 1, 2, 3, 10, 20 e assim vai. Ordinal, como o próprio nome diz, ele dá a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, 11º, 20º. Multiplicativo, ele dá a ideia de uma multiplicação. Dobro, triplo, tá? Fracionário, ele dá a ideia de uma fração, meio, metade, terça parte. Ó, vamos fazer um teste para ver até onde a gente aprendeu e a gente lembra. Vamos identificar os tipos de numerais. Na letra A, milésimo. Ele é um número cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo. Milésimo, ele dá a ideia de uma ordem. Então, ele é um número ordinal. B, 1/15. Ele dá a ideia de um número fracionário. C, 20º. Ele também dá uma ideia de uma ordem. Se ele dá a ideia de uma ordem, ele é um número ordinal. 30 é como a gente fala, né, gente? Então, ele é cardinal. 88, cardinal. Quadruplo, ele dá a ideia de uma multiplicação. Então, ele é um número multiplicativo. E metade, ele dá a ideia de
divisão. Então, ele é um número fracionário, tá? Página 28 ainda, terceiro quesito. Para explicar melhor o assunto, a professora Elaine pediu aos alunos que se lembrassem novamente do conto Saci Pererê, que lemos na sala juntos, lembram? E fez as perguntas a seguir. Letra A. Quantas crianças há nesse conto? A tia vai pedir para que vocês, tá, releiam esse conto para lembrar dele e responder essa letra A. Lá só tinha duas crianças, né? Que eram o Bruno e o Diego, tá? B. Qual das personagens a seguir aparece primeiro na história? Aí eu tenho... Vamos relembrar lá na página 20? A tia vai ler o primeiro parágrafo, por aí a gente vai ver qual dos personagens que apareceu primeiro, tá? O Saci Pererê. Quando Bruno e Diego entraram no quarto, não acreditaram no que viram. Parecia um furacão, que um furacão tinha passado por ali. Estava tudo de pernas para o ar. Foi o Saci, disse Bruno. Logo de cara. Esse moleque me paga, atacou Diego. A janela escancarada, a cortina voando, as portas do armário abertas, a roupa toda jogada em cima da cama, livros e brinquedos espalhados por toda parte. Olha aqui, chamou Bruno. Tem fumo caído no chão. Pelo que a gente acabou de relembrar, né? Dá pra gente responder agora a página 28. É o primeiro, o segundo ou o terceiro personagem que apareceu por primeiro lá na história? O segundo personagem, não é quarto ano? Quarto quesito. Depois, ela pediu aos alunos que preenchessem a tabela a seguir com os numerais 2 e primeiro, de acordo com a ideia que expressam. Numeral que expressa a quantidade. Se a quantidade, ele é um número cardinal. Então, daí eu só posso colocar duas, né? Porque primeiro não expressa quantidade. Ele expressa uma ordem, né? Uma posição. Numeral que expressa posição, ordem em uma sequência. Aí sim, agora eu posso preencher com primeiro. Então, ficou numeral que expressa quantidade, 2. Numeral que expressa posição, ordem em uma sequência, primeiro, tá? Página 29, quinto quesito. Agora complete as lacunas com o que você aprendeu. Os numerais são palavras que dão a ideia de quantidade, ou uma posição, ou uma ordem, tá? Vocês podem colocar aí, não precisa ser em sequência do jeito que a tia falou, você vai preencher com quantidade, ordem e posição. Em uma sequência, 0, 1, uma, 2, duas, 3, por exemplo, indicam quantidade. Por isso são chamados de numerais cardinais. Primeiro, aí a gente vai colocar o que agora? Segundo, terceiro. Entre outros, indicam a posição, ordem em uma sequência. Por isso são chamados de numerais ordinais, porque eles indicam uma ordem, tá? Além dos numerais cardinais e ordinais, existem outros? Perguntou Ita. Aí a professora falou, sim. Palavras como dobro, triplo, metade e um terço também são numerais. Vamos ver? A professora Elaine apresentou 2 desafios aos seus alunos. Tente resolvê-los você também. Sexto, se Anitta ganhou o dobro do presente que Ariel em seu aniversário, ela ganhará mais ou menos presentes que ele? Se é o dobro, eu vou dar a ideia de uma multiplicação. Se é uma multiplicação, vai ser mais ou menos? Será mais, não é? Sétimo, e se a Anitta ganhar a metade dos presentes que Ariel em seu aniversário, ela ganhará mais ou menos presentes que ele? Se a metade, tá? É meio, é metade, é menos, tá? Preencham aí o sétimo quesito com menos.
Oitavo, complete a seguir o texto sobre os numerais. Os numerais que indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada são os números multiplicativos, como dobro, triplo, depois do triplo quem vem? Quádruplo, né? E etc. Aqueles que indicam o número de vezes pelo qual a quantidade foi dividida são os números fracionários, como metade, depois da metade vem o quê? Um terço, um quarto e etc. Olhe, nós vamos utilizar o ES e o ESA com S quando eu estiver falando de uma nacionalidade, tá? Quando eu estiver falando de objetos e pessoas. Por exemplo, se eu digo que aquele produto ele é um produto português, esse português é com S, porque ele indica de onde veio, a nacionalidade daquele objeto, certo? Se eu falo assim, minha tia casou com um japonês. Japonês com ES, porque é uma nacionalidade, tá? Comi ontem uma comida japonesa. Japonesa ESA. ESA, com S. Porque é da nacionalidade, certo? Sendo assim, eu utilizo ES e ESA com S quando eu vou utilizar para indicar a origem de pessoas e objetos, tá? E quando eu vou usar o ES e o ESA com Z, é quando ele vai derivar do adjetivo. Por exemplo, a palavra pequenez, ela veio de pequeno, que é o adjetivo. Então, esse pequenez é escrito com EZ, tá? Nobreza. Nobreza é com EZA. ESA. Por que com ESA, com Z? Porque ele derivou do adjetivo nobre. Se deriva do adjetivo, ele é com Z, certo? Substantivos cognatos, ou seja, semelhantes, que apresentam o mesmo radical, terminados em ender. Exemplo, defesa, que vem de defender, despesa, que vem de despender, e represa, que vem de prender. Nas formas femininas dos adjetivos terminados em es. Exemplo, francesa, forma feminina de francês. Burguesa, forma feminina de burguês. Holandesa, forma feminina de holandês. Se no masculino termina em S, o feminino também será grafado com S. Nas seguintes palavras femininas: framboesa, indefesa, lesa, mesa, sobremesa, obesa, Teresa, turquesa, etc. Nos substantivos femininos designativos de títulos nobres. Exemplo, baronesa, marquesa, princesa. Grafa-se com esa, com Z. Os substantivos femininos abstratos derivados de adjetivos e que denotam qualidade, estado e condição. Se você tem alguma dúvida sobre o que é substantivo, beleza, que é um substantivo abstrato derivado do adjetivo belo. Escrevemos beleza com Z. Franqueza, que é um substantivo abstrato derivado do adjetivo franco. Pobreza, substantivo abstrato derivado do adjetivo pobre. Agora dê uma pausa no vídeo, copie o exercício e tente resolver. Lembre-se que é importante você copiar escrevendo à mão para ativar regiões do seu cérebro que potencializam a aprendizagem. Vocês vão fazer o exercício, tá? Que vocês acabaram de ver no vídeo, no caderno de português, tá? Deixa lá depois, o que a tia vai querer que vocês façam. Ficou com dúvida, tia, não consegui lembrar pelas explicações, mesmo vendo os vídeos novamente, o que eu vou pegar? Vou pegar o dicionário, tá? E vou olhar aquele vocábulo que eu fiquei em dúvida e vou pesquisar para ver se ele é escrito com ESA ou ES com S ou ES e ESA com Z, tá bom? Agora, colocando na página 30 novamente, nós vamos completar. O primeiro quesito diz assim: veja como foi a primeira rodada do jogo e complete os espaços com as palavras corretas. E o lembre-se, adjetivo, né?
são palavras que caracterizam o substantivo, que vai dar as qualidades ou o defeito àquele substantivo. Então, ela vai ser o adjetivo. Adjetivos são qualidades e defeitos que eu dou ao substantivo, tá? E as características. Aí, a professora diz, Portugal. Aí, o menino falou português, a menina vai falar portuguesa. Pelo que a gente acabou de ver agora no vídeo, e a tia explicou anteriormente, que quando se trata de nacionalidade, esse ex e esse exa será com S, tá? Automaticamente, se a minha forma masculina ela tem S, a feminina ela vai ter que ter o S também, tá bom? Aí, Japão. A versão masculina, japonês. A feminina, japonesa. Lembrando, com es e esa com S. Holanda. A versão feminina, holandesa, né? E a versão masculina, holandês. Vejam que a foto aqui do livro tá o contrário, né? Primeiro veio a menina para poder falar a nacionalidade masculina, que é o holandês, e depois veio o menino para falar a nacionalidade feminina, que é a holandesa. Inglaterra. Aí eu tenho inglês e inglesa, com S, tá? E fiquem bem lembrados, se o substantivo ele for uma nacionalidade, ele for falar de pessoas ou objetos, falando da nacionalidade daquele objeto ou daquela pessoa, ele sempre será com S, tá? Virem para 31. Segundo quesito, analisando as palavras que você completou e assinale a classe gramatical a que elas pertencem. Aí eu tenho substantivo, adjetivo e verbo. Vamos de trás para frente. É um verbo? Para ser um verbo, ela tem que indicar ação ou fenômeno da natureza. E aí a gente não falou disso, a gente caracterizou o substantivo. Né? Automaticamente eu já descartei substantivo. Então, eu vou ficar com adjetivo, porque eu caracterizei aquele substantivo, certo? Então, a resposta do segundo é adjetivo. Agora, complete os espaços com o que você aprendeu. As terminações são utilizadas para indicar a origem de pessoas ou objetos. As terminações es e esa com S, certo? Porque ela vai dar a ideia da nacionalidade daquele produto ou daquela pessoa. Terceiro quesito. Na segunda rodada do jogo, a brincadeira era formar frase com a qualidade de um colega. Veja no exemplo como funcionou o jogo e complete as frases com as palavras que faltam. Ita é muito rápido. Eu tenho rapidez. Emília é muito bela. Eu tenho beleza. Beleza derivou de bela. Mássaro é muito esperto. Eu tenho esperteza. Urbano é muito tímido. Eu tenho timidez. Marina é muito sensata. Eu tenho sensatez, tá? Otávio é muito nobre. Eu tenho nobreza. Todas essas palavras, elas derivaram do adjetivo. Se elas derivaram do adjetivo, elas vieram de outras palavras, ela será es e esa com Z. Página 32, quarto quesito. Os substantivos rapidez, beleza, esperteza, timidez, sensatez e nobreza estão relacionados às palavras rápido, belo, esperto, tímido, sensato e nobre, que indicam qualidades. As palavras que indicam qualidades recebem o nome de substantivo? Não. Substantivo é o que dá nome a todos os seres. Adjetivo é que vai caracterizar aquele substantivo. Ela vai dar um defeito ou uma qualidade. Então, a resposta aí é adjetivo, tá?
Você percebeu as terminações eis e esa, com Z, né? São encontradas na escrita de substantivos derivados de adjetivos, que vieram dos adjetivos. Quinto quesito. Mostre que você entendeu quando as terminações eis e esa são usadas. Para isso, identifique substantivos formados a partir dos adjetivos do quadro e escreva na coluna correta. Então, todos que veio de outros substantivos, de outros adjetivos, ele vai ser eis ou esa com Z. Então, pequeno, pequenez. Profundo, profundeza. Robusto, robustez. Delicado, delicadeza. Claro, clareza. Mesquinho, mesquinhez. Natural, natureza. Gentil, gentileza. Pálido, palidez. Rígido, rigidez. É só eu completar aqui o quadrinho do eis e do esa, tá? Sexto quesito. Complete as frases a seguir com as palavras que você utilizou nas respostas da atividade 5. Muitos peixes vivem nas profundezas do oceano. B. A vovó Ieda prefere viver perto da natureza a morar na cidade grande. C. Vocês podem colocar ou delicadeza ou gentileza de Ita com os bichos impressiona. Não é à toa que todos os animais logo gostam dele. Espero que vocês façam os exercícios. Não esqueçam da atividade do caderno, tá? E na descrição eu deixarei a atividade para vocês fazerem no caderno de atividades. Fiquem com Deus e até amanhã. Eu espero que com essa atividade que a gente acabou de fazer e com a explicação que a gente teve, a gente consiga relembrar do que já foi dito em sala, tá? E eu tenho certeza que nós temos escrito no nosso caderno de português, tá? Um pequeno resumo do numeral. E eu quero que vocês dêem uma olhadinha, dêem uma lidinha para poder a gente não acabar esquecendo. E até porque vocês terão atividade num caderno de atividade referente ao assunto numeral. Agora, virando para a página 30, que também foi um assunto que foi dado em sala, tá? Que foi o uso de és, esa, eis e esa, com S e Z. E a gente agora vai aprender a diferença em usar eis e esa com S, eis e esa com Z.